Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode ser um pouco desconfortável, sabe? Uhum. A ideia é: e se aquilo que a gente mais espera já tiver acontecido? Nossa. E se a gente já estiver vivendo no resultado, nos frutos de um evento, sem nem se dar conta? É uma pergunta em tanto. É. E o nosso ponto de partida para essa conversa é um texto bem curioso que a gente recebeu, chamado A Parábola de Tito e o Reino Estabelecido. É basicamente a história de um papagaio. Um papagaio, ok. Isso. E o nosso plano aqui é bem direto. Primeiro eu vou contar a história exatamente como ela está no texto, sem tirar nem pôr, porque os detalhes são muito importantes aqui. Certo. E depois, a gente usa essa história como um trampolim para discutir essa ideia central, sabe? O perigo de herdar uma frase sem conhecer a história por trás dela. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos à história. Imagina uma varanda daquelas bem antigas, de madeira, na frente de uma casa simples. Uhum. É ali que nasce o nosso personagem, um papagaio chamado Tito. E desde que ele era um filhotinho, mal sabendo voar, ele ouvia os papagaios mais velhos repetindo a mesma coisa o dia inteiro, todo dia. Sempre a mesma coisa. Sempre. Darlene vai vir. Preparem-se, Darlene está chegando. Fiquem atentos, a qualquer momento ela aparece. Que pressão. Muita. O Tito cresceu nessa cultura. A primeira coisa que ele aprendeu a falar, claro, foi: Darlene vai vir. Aham. Só que tem um problema. Ele não fazia a menor ideia de quem era Darlene. E o sentimento dele não era esperança, era medo. Medo? Medo de não estar pronto. Os mais velhos diziam: se você não estiver atento, vai perder o melhor momento da sua vida. Então, qualquer barulho, qualquer sombra que passava, já deixava ele em pânico. Entendi. E antes mesmo de eu continuar a história, isso já me chama a atenção. Essa ansiedade do Tito não nasce de uma expectativa boa, positiva. Nasce de uma obrigação que ele mal entende. O que isso te diz sobre como as crenças são passadas para frente? Diz que, muitas vezes, o que é transmitido não é a crença em si, mas a ansiedade que vem junto com ela. O Tito não herdou a esperança na Darlene, ele herdou o medo de desapontá-la. Exato. Ou de não estar à altura do evento, sabe? É uma promessa que chega sem contexto. E uma promessa sem contexto, ela vira uma ameaça. Ele aprendeu a performance da espera, o som, o mantra, a vigilância constante, mas não o propósito por trás disso. A performance da espera, gostei disso. Me parece um retrato perfeito de como muitos rituais e tradições sobrevivem, né? A forma externa continua ali, intacta, mas o sentimento original, a razão de ser, isso se perdeu e foi substituído por uma espécie de pressão social ou medo do desconhecido. Perfeito. E essa rotina de pânico do Tito é quebrada da forma mais banal possível. Um dia, um pardal, que claramente não era dali, pousa na varanda. Um elemento externo. Exato. E vendo aquela agitação toda, ele faz a pergunta que ninguém nunca tinha pensado em fazer. Com licença, mas por que vocês vivem gritando que Darlene vai vir? A pergunta óbvia que ninguém faz. E a resposta dos papagaios é imediata, quase um reflexo. Porque ela prometeu que viria. É a única resposta que eles têm. E é aí que o pardal salta a bomba. Ele inclina a cabeça, meio confuso, e diz: Mas vocês não sabem? Darlene já veio. E essa frase muda tudo. O silêncio que o texto descreve nesse momento deve ser pesado. É o som de uma realidade inteira desmoronando, né? Totalmente. E o pardal continua, imagino. Continua. Ele explica que Darlene veio anos atrás, visitou o antigo dono da casa, trouxe sementes, limpou a varanda, arrumou tudo e foi embora, depois de cumprir a promessa dela. Certo. E o ponto-chave: tudo isso aconteceu antes mesmo daqueles papagaios nascerem. Nossa. Exato. E quando Tito, confuso, diz: Mas sempre nos disseram que ela ainda viria? O pardal responde com a frase que é o coração de toda a parábola. E qual é? Ele diz: Vocês herdaram a frase, mas não herdaram a história. Uau! Essa frase ela é demolidora. Ela diagnostica um fenômeno que vai muito além da história dos papagaios, né? Com certeza. É a essência da tradição morta.
É a ideia de que um símbolo, uma palavra, um ritual pode ser passado de geração em geração de forma tão eficiente que ninguém mais se lembra do evento que deu origem àquilo. A casca sobrevive, mas o miolo se perdeu. A casca sobreviveu. E no caso do Tito, a casca era a ansiedade, a espera por algo que já era passado. Sabe, essa frase, herdaram a frase, mas não a história, me pegou de verdade. Aham. Me lembrou daquela anedota clássica da receita de família, em que todo mundo corta as pontas do assado antes de ir pro forno, sabe? Sei, sei. Uma geração faz porque a mãe fazia, que fazia porque a avó fazia. E aí um dia alguém pergunta pra bisavó por que ela fazia isso e ela responde: "Ah, meu filho, é que a minha forma era pequena demais pro tamanho da carne." É exatamente isso. A história se perdeu e ficou só o ritual sem sentido. É perfeito. Exato! Padrão em todo lugar. Em empresas com valores na parede que ninguém sabe aplicar no dia a dia, em famílias com regras que não fazem mais sentido e, claro, em religiões onde rituais podem se tornar mais importantes que o significado por trás deles. A parábola usa os papagaios, mas está falando de um bug no nosso sistema operacional humano. Um bug. Boa. A gente tende a se apegar àquilo que é repetível, que é fácil de transmitir a frase, em vez de fazer o trabalho mais difícil, que é entender e recontar a história completa. E essa descoberta que provoca a grande virada no Tito. O texto diz que, pela primeira vez na vida, ele fica em silêncio. Ele para de repetir. Ele para. E, em vez de repetir o mantra, ele começa a observar. E aí ele percebe o que sempre esteve na frente dele. A varanda onde ele vivia era firme, era segura. As sementes que a Darlene trouxe ainda brotavam nos vasos. A própria casa ainda estava de pé. A evidência estava toda lá. Toda lá. E a ficha cai de uma forma brutal. Ele não estava vivendo na expectativa da visita da Darlene. Ele já estava vivendo no resultado dela. Uau! A vida inteira dele era prova de que a promessa já tinha sido cumprida. A partir daí, quando os outros papagaios gritavam, "Darlene vai vir", o Tito respondia com uma calma que ele nunca teve. Ela já veio. E é por isso que estamos aqui. Que virada! A transformação do Tito é total. Ele passa da ansiedade para paz, só mudando a perspectiva. E é exatamente essa virada que o autor do texto quer explorar, aplicando isso a um contexto muito maior e, para muitos, bem polêmico. Exatamente. O texto não deixa a parábola no ar, né? Ele tem uma seção chamada Moral da Parábola, que faz uma aplicação teológica direta. Isso. A analogia é clara. Os papagaios representam pessoas que, segundo essa interpretação, vivem na ansiedade da promessa da segunda vinda de Cristo. Ficam repetindo que ele vai voltar, sem perceber que a promessa-chave, a de que ele voltaria naquela geração, pode já ter se cumprido. Ok, essa conexão é interessante, mas para quem não está tão familiarizado com esse debate, por que a menção específica a aquela geração é tão importante? Qual é o X da questão aí? Essa frase, naquela geração, que aparece nos evangelhos, é o ponto nevrálgico de séculos de debate teológico. Para o autor deste texto e para uma corrente de interpretação chamada preterismo. Preterismo. Isso. Essa não é uma promessa vaga sobre um futuro distante. É uma promessa com prazo, direcionada aos ouvintes originais de Cristo lá no primeiro século. Entendi. A ideia central dessa visão é que a vinda prometida não foi um evento físico, de retorno nas nuvens, mas um evento de juízo e de transição de alianças, e que se cumpriu simbolicamente na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ah, tá. Para eles, esse evento marcou o fim da antiga aliança e o estabelecimento pleno da nova. Então, a ansiedade dos papagaios seria um eco dessa espera que, segundo essa visão, já deveria ter acabado há quase 2000 anos. Entendi. Então a ideia é que a ansiedade da espera seria como a de alguém que fica o dia todo na janela esperando uma encomenda. Isso. Que na verdade já foi entregue, já está na sala, montada e funcionando. É isso. É uma falha em reconhecer a entrega. Exatamente. A analogia é precisa. A pessoa está tão focada no ato da chegada que não consegue ver que os benefícios do produto já estão transformando a vida dela. Certo. O texto propõe uma mudança de foco radical.
de aguardar uma chegada para desfrutar de um reino já estabelecido. É um convite para parar de olhar para o céu buscando sinais e começar a olhar ao redor, para a varanda firme, para os vasos plantados. Ou seja, para as realidades que já existem. Exato. Para as realidades espirituais, éticas, comunitárias que, segundo essa visão, foram inauguradas com a vinda de Cristo e o cumprimento daquela promessa. Mas espera um pouco. Se a varanda era firme e as sementes brotavam, como é que ninguém percebeu isso antes do pardal chegar? Parece um pouco conveniente demais, não? Aham. Será que as pessoas, ou os papagaios, no fundo, preferem a ansiedade da espera a ter que lidar com a realidade de que o grande evento já passou? Essa pergunta é excelente e toca no cerne da psicologia por trás disso. Existe um certo conforto na espera. Conforto. Sim. Enquanto você espera, a responsabilidade final está sempre no futuro. Quando Darlene chegar, tudo vai ser perfeito. Quando Cristo voltar, a justiça será feita. Essa espera pode virar uma desculpa para não lidar com as imperfeições do presente. Faz sentido. Aceitar que Darlene já veio significa aceitar que é isso aqui, a varanda é esta, as sementes são estas. A responsabilidade de cuidar da varanda, de regar as sementes, passa a ser sua, aqui e agora. Não dá mais para terceirizar a solução. Não dá. E isso, para muitos, é assustador. A ansiedade da espera, por mais dolorosa que seja, pode ser mais fácil de gerenciar do que a responsabilidade da realidade presente. Isso soa libertador, mas também um pouco assustador, de fato. Porque se a espera acaba, a responsabilidade começa. Não dá mais para usar a chegada como muleta. Você tem que lidar com o jardim que já tem, com as ferramentas que já recebeu. Perfeito. E é por isso que o conceito final que o texto aborda é o de descanso. A consequência de entender que a promessa se cumpriu não é a inatividade, mas a paz. O descanso? É. E o descanso aqui não é preguiça. É o fim daquela ansiedade febril, improdutiva, sabe? É a tranquilidade de saber que o evento definidor já aconteceu. A energia que antes era gasta olhando para o horizonte com medo, agora pode ser redirecionada para dentro para cultivar o que já foi estabelecido. Entendi. É a diferença entre um soldado que espera ansiosamente pela batalha decisiva e um cidadão que vive em tempos de paz, construindo e melhorando a cidade. A ação continua, mas a motivação muda, do medo para a gratidão. Uau! Então, para a gente amarrar tudo, a gente começou com a jornada de um papagaio, Tito, que evolui de uma repetição mecânica, ansiosa, para uma compreensão pacífica, baseada na observação da própria realidade. Exato. E essa parábola simples serviu de porta de entrada para uma discussão bem mais profunda. O perigo de herdarmos frases, sejam elas teológicas, culturais, familiares, sem a história que dá sentido a elas. Uhum. Isso pode nos prender numa espera paralisante por algo que talvez já tenha sido resolvido ou já esteja produzindo frutos bem debaixo do nosso nariz. Exato. E embora o texto use uma aplicação teológica bem específica, a pergunta que a história do Tito nos deixa é universal. Isso levanta uma questão importante, sabe? Para além do contexto da fonte. Qual? A gente falou muito da aplicação que o texto faz, mas a pergunta que fica para todo mundo, eu acho, é maior. Quais são as Darlenes que nós esperamos nas nossas vidas sem perceber que elas talvez já tenham vindo e deixado as sementes que a gente cultiva hoje? Boa. Pode ser na carreira, esperando aquela grande oportunidade sem ver as pequenas que já constroem o caminho. Pode ser nos relacionamentos, esperando uma pessoa perfeita sem cultivar os laços que já existem. Sim. O que aconteceria se a gente parasse de esperar o grande evento apocalíptico ou transformador e começasse a mapear os resultados, os frutos, as varandas seguras que já estão a nosso redor? Talvez a gente descobrisse, como Tito, que a paz não estava na chegada de algo novo, mas no reconhecimento do que já está aqui.